começar, né? Que já teve um atrasozinho. Então, hoje a gente vai estar dando início à unidade 7 do livro de vocês. A gente já tinha encerrado, né? Referente agora ao quarto bimestre. Aqui na unidade 7, a gente vai estar tratando sobre a atmosfera, o efeito estufa e a camada de ozônio. São as três temáticas principais que a gente vai estar trabalhando. Agora, com as aulas voltando presencialmente, a gente vai estar trabalhando, né, dando continuidade a esse assunto. Então, as nossas aulas, para quem não puder participar, elas vão estar sendo transmitidas ao vivo durante as aulas. Hoje a gente vai dar dando introdução. Sexta-feira a gente dá continuidade ainda com as aulas à distância. E aí, na semana que vem, a gente trabalha já presencialmente. Que aí vai ser informado para vocês direitinho o processo, como é que vai se dar. Daí, a gente tem hoje o início sobre a composição da atmosfera. Que diz aqui, ó, inicialmente aqui pela composição da atmosfera a gente tem o planeta é envolvido pela atmosfera, constituída de uma mistura de gases que comumente chamamos de ar. A atmosfera é dividida em camadas e diversos fenômenos ocorrem nela. Essa divisão foi estabelecida de acordo com a distância de cada camada com relação à superfície de seus parâmetros físicos, como a temperatura, Os satélites encontram-se geralmente na camada mais externa, a exosfera. Os fenômenos luminosos, denominados auroras, ocorrem na termosfera. A camada de ozônio está situada na estratosfera e a camada mais próxima da superfície é chamada de troposfera. No dia a dia, não nos damos conta de que estamos imersos nessa massa de ar, pois ela é invisível ao olho nu. Porém, a gente tem, então, voltando aqui, conforme está falando, a gente tem algumas camadas do nosso planeta, que é o quê? A camada mais externa, que é onde os satélites se encontram, é chamada de exosfera. Por quê? Esfera, esse S-F-E-R-A, esfera, significa camada. Então, essas terminações esfera sempre significam camada e o que vem antes dela significa onde é que ela está localizada. Então, exosfera, exo, de fora, esfera, camada, exosfera, camada de fora. Então, a camada mais externa que a gente tem. Depois a gente vem para a termosfera, termotemperatura, esfera, camada. Termosfera é uma camada que a temperatura é muito alta e normalmente é onde ocorre as auroras boreais, nos polos gelados. Depois a gente vem a estratosfera, que a estratosfera é a camada chamada também camada de gases, que é onde o ozônio se encontra e ela impede a entrada de luz ultravioleta na nossa Terra, pelo menos a maior parte dela. Depois a gente tem a camada mais perto da gente, que é a troposfera. Tropo, de terra, de perto também, que significa que é a camada mais próxima que a gente tem. Daí, a gente vem para a composição e as propriedades do ar. O ar apresenta algumas propriedades características dele. Quais são? Tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Já diria os pensamentos químicos. Fica pequena ela. Que o ar, tudo aquilo que ocupa espaço, ele tem massa. Então, tem massa e ocupa espaço, ele é uma matéria. Ele expande-se pelo ambiente, então ele não fica estagnado só em um local, ele fica se espalhando pelo ambiente que ele está. Ele exerce pressão sobre tudo que se encontra na superfície terrestre. Então, o ar, ele gera pressão. Imagina, por exemplo, se você encher um balão e você amarrar, o ar fica preso lá dentro e o balão fica duro, se você encher muito, 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 muito. Então, ele está exercendo uma pressão sobre a borracha do balão. Outras características, cor, cheiro e gosto. O ar puro, ele é incolor, inodoro e insípido. O que significa isso? Incolor, não tem cor. Inodoro, não tem cheiro. Insípido, não tem gosto. O ar só deixa de ter essas características quando está misturado com outros componentes, como o material particulado presente na fumaça de escapamento de automóveis. Então, nesse caso,
quando a gente sente algum cheiro, quando a gente vê alguma cor, tem alguma coisa misturada com aquele ar que não está deixando ele puro, como o ar que sai do escapamento de moto, o ar que sai do escapamento de carro, o ar que é vindo de uma lixeira, ele está contaminado, apesar de a gente não ver, a gente sente. O ar de indústrias, que sai aquela fumaça. Então, todos esses ares estão contaminados, eles não podem ser considerados ar puro, porque ele tem cor ou ele tem cheiro. O ar tem massa, ocupa espaço e pode ser comprimido. O ar cerca constantemente tudo que está na atmosfera da Terra, mas nem sempre sua presença é percebida. Várias situações cotidianas podem comprovar que o ar tem massa e ocupa espaço. Por exemplo, um balão murcho ocupa menos espaço do que um cheio de ar. O mesmo vale para outros objetos que podem ser inflados, como boias de piscina, pneus de carro ou de bicicleta. Com o exemplo do balão cheio de ar, podemos ainda provar que ele tem massa. Isso é fácil de ser verificado se você botar um balão numa balança. Se você botar um balão na balança, como tem um exemplo aqui dele seco, ele está pesando 2,4 gramas. Enquanto o balão cheio de ar aumentou para 2, eu acredito que isso seja 2,9 gramas, aumentou 0,5 gramas. Então, o ar, ele possui massa. Se ele não possuísse massa, ele não aumentava o peso do balão. O ar também pode ser comprimido. Uma quantidade de ar que ocupa determinado espaço pode ocupar um espaço menor por meio de compressão. Essa propriedade é chamada de compressibilidade. O ar comprimido possui diversas aplicações práticas e pode ser usado, por exemplo, nos pneus de automóveis, motos e bicicletas, bem como nos cilindros de ar utilizados por mergulhadores e alpinistas. Então, por exemplo, onde é que eu encontro ar oxigênio? Em todo lugar, né? Estou respirando oxigênio e liberando gás carbônico. Inspirando oxigênio, liberando gás carbônico. Então, essa inspiração de oxigênio e liberação de gás carbônico eu estou encontrando em todo o ambiente. Então, em todo o meu ambiente tem oxigênio. Mas esse oxigênio eu posso limitar ele a um ambiente. Como, por exemplo, a um cilindro de nadador. Eles fazem um processo que pega oxigênio e joga dentro de um cilindro. E nesse cilindro o oxigênio vai ficar para poder a pessoa respirar. Então, esse processo de colocar oxigênio no interior desse cilindro é chamado de compressibilidade, que eu estou comprimindo o ar oxigênio dentro de um ambiente, que nesse caso é um cilindro de alumínio. E assim como o ar pode ser comprimido, ele também pode ser expandido. O ar, como todos os gases, ocupa todo o espaço disponível no ambiente. Por exemplo, quando retiramos parte do ar que há no interior de uma garrafa fechada, o ar restante ocupará todo o espaço disponível nela. Essa propriedade é chamada de expansibilidade. Então, por exemplo, se você pega uma garrafa e você sopra dentro dessa garrafa, e você fecha essa garrafa, o ar está lá dentro. Se você abrir essa garrafa, o ar que está lá dentro vai sair. Mas se você abrir ela rápido e fechar, o ar que sobrar lá dentro, ele vai tentar de todas as formas ocupar todo o espaço de dentro da garrafa que estava sendo ocupado pelo outro ar que estava lá dentro. Então, esse processo de ocupar todo o espaço, ele não ficar no canto dele, ele se espalhar para ocupar todo o espaço que ele tem, é chamado de expansabilidade. O ar, ele também tem muita relação com a atmosfera. Como a gente falou, a atmosfera é tudo aquilo que a gente tem na nossa Terra, ao redor da nossa Terra. Dentro da atmosfera é dividido em exosfera, estratosfera, troposfera. Então tem as divisões, mas a atmosfera é tudo. O ar presente desde o nível do mar até altitudes de centenas de quilômetros. Essa grande camada de ar faz com que tudo aquilo que está na superfície terrestre fique submetida a uma pressão, que é chamada de pressão atmosférica. A pressão atmosférica está relacionada à camada de ar acima da superfície terrestre. Podemos afirmar que ela varia de acordo com a altitude.
E da seguinte maneira, quanto maior a altitude, menor será a camada de ar acima daquele ponto. E, portanto, menor será a pressão atmosférica. Exemplo, Monte Everest, né? Tem o Monte Everest e tem pessoas que escalam no Monte Everest. Só que acontece, a cada vez que você vai subindo, o ar vai ficando mais escasso. Vai diminuindo, vai tendo menos oxigênio. Você vai respirar com mais necessidade, porque tem pouco oxigênio, o pulmão vai precisar de mais vezes que você faça isso aqui mais vezes para entrar a maior quantidade de ar possível. Mas por que isso acontece? Quanto maior a altitude que eu tiver, menor será a camada de ar e menor será a pressão atmosférica. Então o ar vai estar muito rarefeito, vai estar muito falso, vai ter muito pouquinho nessa região. O que acontece é ao contrário da altitude contrária. Quanto mais alto eu estou, menos ar e menos pressão. Quanto mais baixo eu estou, menos ar e mais pressão. Por exemplo, dentro do mar. Quanto mais você vai para fundo do mar, mais pressão tem. Nós temos um limite que a gente pode chegar no fundo do mar, nós seres humanos. Os cientistas eles já conseguiram chegar até certos quilômetros. E depois eles perceberam que não dava para ir mais, o equipamento não aguentava, começava a ter falhas técnicas. No caso do ser humano, é muito característico da pressão atmosférica de começar a querer estourar, porque a pressão de fora acaba gerando pressão no seu crânio e apertando ele como se fosse alguém apertando seu crânio muito forte. E acontece que começa essa pressão quando está muito no fundo do mar e pessoas não conseguem resistir e tem que subir porque causa muita dor. Então, não te fizeram ainda um equipamento suficiente que tenha tecnologia e capacidade suficiente para chegar no fundo do mar. Existe um fundo do fundo, que é chamado de a região abissal, que a gente ainda não conseguiu, os seres humanos ainda não conseguiram estudar. As propriedades de expansão, deixa eu só ver, ainda tinha uma parte para cá para ler. Deixa eu ver. Não, já tinha ido tudo. As propriedades de expansão e compressão do ar podem ser verificadas quando se compara o tamanho de um balão cheio de gás no alto de uma montanha e ao nível do mar. Ao levar esse balão de uma praia para o alto de uma montanha, observa-se que no alto da montanha o balão parece maior que na praia, embora apresente a mesma quantidade de ar em seu interior. Isso acontece porque a pressão atmosférica sobre a parede externa do balão, no alto da montanha, é menor, o que faz com que o ar em seu interior se expanda mais, parecendo maior. Nesse exemplo, o ar exerce uma pressão sobre a parede interna do balão, empurrando-a em todas as direções, enquanto a pressão atmosférica atua sobre a parede externa do balão, comprimindo-a. O balão foi preenchido de ar ao nível do mar e essas duas pressões ficaram equilibradas, ou seja, elas tendem a ser iguais. No entanto, quando o balão é levado para o alto da montanha, a pressão atmosférica diminui e a pressão interna do balão se mantém. Portanto, fica proporcionalmente maior, o que faz o ar se expandir até que o novo equilíbrio de pressões seja atingido. Então, o exemplo que ele dá aí com o balão é o quê? Que eu tenho um balão e eu encho esse balão e esse balão está desse tamanho. Por que ele está desse tamanho? Porque tem uma pressão externa. A pressão externa faz com que o balão fique desse tamanho. A partir do momento que eu subo a certa altitude e eu não tenho mais essa pressão, vai acontecer o quê? O balão ele vai ter a liberdade e a possibilidade de ampliar de tamanho, porque não tem uma força externa apertando ele. Então ele se expande. E se você descer dessa montanha, ele vai diminuir de novo. Por quê? Porque a pressão externa em ele ficar menor vai estar maior. Então a pressão externa vai estar maior e aí ele não vai ter tanta liberdade para se expandir. Já se for para o fundo do mar, já a ideia é diferente. Ele é para estourar ou murchar até o ponto de estourar, dependendo da quantidade do fundo do mar que você vá, porque vai ter uma pressão muito mais forte nela. Então aqui é um exemplo da representação dos efeitos da pressão atmosférica sobre um balão de ar ao nível do mar e a 3.000 metros de altitude. Os pontos nas colunas de ar representam as moléculas de gases presentes no ar em maior quantidade ao nível do mar e sua diminuição gradativa com o aumento da altitude. Então aqui é a pressão atmosférica, essa ideia aqui dessas pontinhas são o ar que está gerando pressão no balão,
E após essa pessoa subir a 3.000 metros de altura, olha a quantidade de bolinhas que representa o ar que tem. Então, a pressão atmosférica é muito maior aqui embaixo do que aqui em cima. À medida que se afasta do nível do mar, não apenas a camada de ar é menor, mas há também proporcionalmente menos gás por volume de ar, o que em altitudes próximas ao nível do mar. Portanto, conforme a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui gradativamente e o ar se expande e fica mais rarefeito, isto é, menos denso, mais fraco. Certo? A nossa aula é só até aqui a página 9 hoje. A partir de sexta-feira, a gente vai entrar aqui na página 10, falar um pouco da composição do ar, do gás oxigênio, gás nitrogênio, carbono e vapor d'água. E aí, as alterações da composição do ar, o que é que faz esse ar ser modificado, ser visível, a influência dos humanos, e uma atividade para vocês. Se eu não me engano, essa atividade ficou até liberada por conta da aula que era para ter tido na semana passada, no Google Sala de Aula, mas aí eu aumentei o prazo dela por conta desse envio antecipado.